A gente tem algumas expectativas, né, quando a gente se batiza, e alguns têm uma resistência até pelo batismo, porque idealizaram algo na sua mente e formaram um conceito de vida cristã e até de Deus para si mesmo, um conceito de Deus próprio, que muitas vezes é uma barreira para tomar uma decisão por Jesus. Porque, às vezes, a gente tem um conceito muito longe do que é a vontade de Deus e do que é que o Senhor está nos chamando para viver. Por exemplo, se você abrir sua Bíblia lá, em 2 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ver um relato aqui de Paulo. E Paulo está falando aqui à igreja, e ele está chamando, dando um puxão de orelha, mas também está mostrando o que Deus faz com aquele que toma uma decisão por ele. E Paulo está dizendo o seguinte, 2 Coríntios 3, 1. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês, ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Cara, esse texto me diz muito a respeito de Deus. Porque, olha só, Jesus, quando andou sobre a terra, ele trouxe muitos ensinamentos. Quantos livros ele escreveu? Quantos artigos você já leu escrito por Jesus? Espero que nenhum, né? Vai que alguém diga... Porque ele não escreveu nenhum livro. Ele tinha assunto para escrever? Com certeza. Ele podia ter escrito muita coisa para nós hoje? Com certeza. Mas ele não escreveu. Ele disse, Paulo está dizendo aqui, que nós somos a carta dele, escrita em nossos corações. Eu não sei se você aqui já fez um currículo, já teve que entregar um currículo, mas o que você bota no currículo? O que geralmente, quando alguém vai procurar um trabalho, coloca no currículo? Seu histórico, né? Mas o histórico bom ou ruim? Se quer o trabalho, espero que seja bom. Se o cara não está muito afim, talvez... Mas quando a gente vai fazer um currículo, a gente bota o melhor. E além disso, muitas vezes, né, se pede até uma carta de recomendação, ou uma indicação agora, né, o QI, se pede para levar, porque é mais fácil, né, abre mais portas. Pensa comigo. Jesus escreveu uma carta para o mundo. E essa carta é você. Você é a carta que Deus escreveu. Cara, isso é muito louco. Porque, eu não sei você, mas eu olho para mim e digo, Senhor, o Senhor podia ter escrito mais coisas. Por quê? Porque a gente se conhece. Porque a gente se olha, a gente se vê por dentro. E a gente começa a imaginar, cara, como é que pode Deus querer escrever para o mundo em mim? É o meu coração que o Senhor está escrevendo e o mundo está lendo.
Ele podia ter escrito muitos livros, mas ele optou por escrever o nosso coração. Nós somos a carta que o mundo lê. Você é a carta que o mundo lê. Se você tem reconhecido Jesus como Senhor na tua vida, Ele tem escrito no teu coração. E aí que eu digo que a gente tem um conceito e a gente faz muitas vezes e cria na nossa mente um Deus que não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus revelado nas Escrituras. É um Deus que nós criamos na nossa mente ou na cultura que estamos inseridos. Jesus ele vai chamar a atenção de alguns religiosos e ele diz assim: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Mas são essas mesmas Escrituras que testificam quem eu sou. Ou seja, Jesus está dizendo assim: olha, você lê, mas você não está identificando quem eu sou. Porque as Escrituras falam de mim. E o que falam de Jesus? Hoje, a gente quer fazer deuses para nós, porque a gente quer um Deus que nos socorra no momento difícil. Nós queremos um Deus que seja poderoso. Nós queremos um Deus que, quando nós pedirmos algo, Ele responda prontamente. Nós criamos uma ideia de Deus assim: eu vou pedir para Ele e Ele vai me responder como eu quero. Mas aí a gente vai para as Escrituras e a gente vê um Deus diferente. Um Deus que decidiu nascer numa região chamada Judéia, numa cidade chamada Belém, que é pó. Um Deus transcendente, que não somos capazes de imaginar a grandeza de um Deus criador, decidiu vir ao mundo em forma humana, em uma cidade tão pouco relevante, nascer numa manjedoura e se revelar ao mundo como o Filho de Deus. E são essas Escrituras que revelam Jesus. A única parte que diz que Jesus escreveu algo foi quando pegaram uma mulher em adultério. Trouxeram essa mulher até Jesus para questionar Jesus o que ele faria com esta mulher. Porque a lei dizia que este pecado deveria ser pago com a morte. E não uma simples morte, mas morte a pedradas. Então essa mulher, ela merecia ser morta a pedradas. E diz que, enquanto os acusadores estavam ali, diz que Jesus escrevia com o dedo na areia. Essa é a passagem que fala que Jesus escreveu algo. E pensa, Jesus podia ter escrito tanta coisa, e podia ter escrito em lugar que não fosse areia. Porque a areia não vai durar. Vai bater o vento e vai apagar tudo que está ali. Então, o mais importante que Deus escreveu foi no seu e no meu coração. E o que revela esse Cristo é as Escrituras. Pensa comigo, Jesus, no início do seu ministério, ele foi enviado pelo Espírito ao deserto, e lá ficou 40 dias, em jejum. Se ele estava sozinho, depois ele teve que contar essa história para alguém, porque alguém escreveu sobre isso. Então ele falou o que aconteceu no deserto. Ele foi lá e disse que o inimigo se apresentou para Jesus, o diabo, e começou a tentá-lo. E a primeira tentação foi para que Jesus transformasse pedras em pães. Baseado no nosso entendimento de Deus hoje,
Será que muitas tentações que estão vindo sobre a nossa vida não estão dizendo também para que a gente transforme pedras em pães? No seguinte ponto: Jesus tinha poder para transformar pedra em pão? Sim ou não? Tinha, porque logo depois ele transforma água em vinho. Então ele podia. Mas Jesus, ele lançou uma palavra e ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Jesus está trazendo um entendimento aqui para todos nós. Ele diz assim: olha, nem sempre o que você pode fazer, você deve fazer. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Nem sempre o resultado final significa que você foi aprovado. Porque Jesus podia sim ter provado para o diabo, porque a tentação do diabo foi: se você é quem diz que é, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus podia ter acabado com o diabo ali, disse, então, ó, pá! Mas Jesus tinha uma missão. Jesus não fez isso. Jesus disse: nem só de pão. Porque Jesus não estava ali para provar quem ele era. Jesus sabia quem ele era. Ele era o Filho de Deus, sim. Segunda tentação que veio, o diabo pegou Jesus e levou ao alto do templo e disse para Jesus: se você é Filho de Deus, então, te atira abaixo, porque está escrito nas Escrituras que você gosta de Jesus, que você tem citado Jesus. Está escrito lá que você vai receber ordem, que os anjos terão ordem a teu respeito para te guardarem e que você não venha tropeçar em uma pedra. E Jesus sabia que os anjos estavam a serviço. E Jesus podia sim ter se atirado. Mas de novo, Jesus sabia quem ele era. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas vezes temos sido provados nesse ponto? Ah, mas se eu sou filho de Deus, então as coisas têm que acontecer dessa forma, as coisas têm que fluir desse jeito. Ah, mas se Deus me ama, então tem que ser assim. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia a identidade que ele tinha. Não estava preocupado com isso. E a terceira tentação foi, e essa pegou pesado, porque o diabo levou Jesus então ao alto do monte, mostrou todos os reinos da terra e disse para Jesus: olha, você não precisa ir para a cruz. Todos esses reinos aqui vão ser teus, se você se prostrar e me adorar. Pensa, Jesus não precisava sofrer o que sofreu, Jesus não precisava ter sido humilhado numa cruz, era só ter se prostrado. A resposta de Jesus foi: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. Jesus não podia se prostrar para outro Deus. A que custo, muitas vezes, nós temos se prostrado a deuses que nós mesmos fizemos para adiantar etapas da nossa vida, para chegar mais rápido num resultado que nós desejamos. Porque a missão de Jesus é sim trazer o reino de Deus sobre todo o mundo. O diabo estava oferecendo os reinos do mundo. Por isso o resultado final não é tão importante. Se você foge da missão. Jesus sabia que se ele se prostrasse ali, ele não precisava mais ir para a cruz. Mas ele veio com esse propósito. Ele veio com essa intenção. Deus vai mover tantas coisas por amor de uma vida. Por uma pessoa, Deus pode mover muitas coisas.
e a gente continua fazendo deuses segundo a nossa imaginação. Porque a cultura diz que nós devemos ser assim ou ser assado, que nós devemos viver dessa ou daquela forma. E se isso não acontece, nós nos frustramos. Jesus tinha muito claro o que ele estava fazendo e quem ele era. E quando nós adoramos Jesus, nós nos tornamos semelhantes a ele. Quando nós adoramos o Deus que nós fizemos, nós estamos nos tornando semelhantes a esse Deus que nós construímos para nós. Então, se você conhece Cristo, se você cada vez mais entende quem Jesus é, você vai se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. E aí, quando vier uma tentação dessa, você vai saber reconhecer a forma correta de reagir. Muitas ofertas têm chegado hoje para que a gente tome decisões e que, a princípio, parecem muito boas, porque trazem um resultado imediato, rápido. Mas essa é a forma de Deus? Esse é o propósito de Deus? A gente constrói esse Deus na nossa mente, a gente faz uma oração, e essa oração é oposta à oração que Jesus ensinou, porque Jesus ensinou aquela oração, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E a gente ora, Senhor, que venha o teu reino, para que seja feita a minha vontade. O Senhor tem escrito uma carta para o mundo, e Ele escolheu o seu coração para o mundo ler. O mundo está lendo o teu coração. Em Jeremias 17:5, esse profeta, ele traz uma revelação de o que é a verdadeira sabedoria. E sabe, Deus, Ele é muito sábio na forma de trazer a fé para nós. Porque a Bíblia fala que os judeus, eles buscavam um Deus que fazia milagres. Talvez pelo histórico de Jeová, né, no deserto, Deus no deserto ter se revelado. Então agora os judeus, eles buscavam somente o Deus que faz milagres. Já os gregos, a cultura grega, era muito forte no entendimento, no conhecimento, na busca de conhecimento. Então você vai ver muitos filósofos, né? A gente estuda muitos filósofos gregos, filosofia, que buscam entender a razão das coisas. E aí Paulo, ele vai falar, ele diz a respeito disso, ele fala justamente que os judeus buscam milagres e os gregos buscam sabedoria, mas aprove a Deus revelar Cristo a nós, que é loucura para esse mundo. Por que é loucura? Porque como é que pode um Deus que nasce numa manjedoura ser capaz de salvar a humanidade? Como é que pode um Deus que não se posiciona como um rei de fato e não toma autoridade para fazer milagres e mostrar quem Ele é para todo mundo logo de uma vez? E aí Deus escolhe cada um aqui para escrever no coração, para que os outros possam ler quem é Deus. Aquilo que Deus fez na tua vida, Deus está usando para que outros possam ler e conhecê-lo. Como é que pode Deus fazer isso? Sabe por quê? Porque a salvação é pela fé.
A salvação é pela fé, porque se fosse por obras, o povo que morreu no deserto lá, eles viram milagres, sinais, maravilhas, eles viram, mas ficaram no deserto. Outros tantos buscaram entendimento, sabedoria, e eu não estou aqui falando contra se estudar e se aperfeiçoar, eu estou dizendo que a salvação, ela se dá pela fé em Cristo Jesus. Porque Jesus, sendo Deus, Ele assumiu a forma humana e tomou o nosso lugar. Cara, isso é muito forte, sabe por quê? Porque existe uma lei de Deus, que é a justiça. A justiça é uma lei. Deus é justo. Deus é justo. E tudo é sustentado na justiça. Agora você presta atenção. A lei do Antigo Testamento dizia assim, ó, dente por dente, olho por olho. Você já ouviu isso? É olho por olho. Quer dizer o quê? Quer dizer que se você me ferir o olho, eu tenho direito de te ferir o teu. Se você me vazar um olho, eu tenho direito de vazar o teu. Isso é a lei. Agora, um inocente, ele vai para a cruz e ele é condenado à morte, sendo inocente. Diz que quando Cristo morreu naquela cruz, houve um terremoto, a terra tremeu. Sabe por quê? Pelo menos é o que eu entendo. Porque a estrutura foi abalada. Uma estrutura de justiça foi abalada. Um fundamento foi abalado. Porque tudo se sustenta em justiça. Mas agora um inocente foi condenado. E o poder da justiça agora não consegue se manter nesse sentido. Porque agora não é mais olho por olho, dente por dente. Agora é pela fé no Cristo, que morreu inocente pelos nossos pecados. E todo aquele que coloca a fé nele é justificado. Parece tão simples. E é. E é. Porque basta crer na obra de Cristo naquela cruz. E Ele começa a escrever em nosso coração. Ele começa a escrever uma nova história. Cara, imagina isso. Ele não escreveu nenhum livro. E Ele diz agora que nós somos a carta de recomendação. Nós somos a carta que Ele decidiu escrever. Eu não sei que confiança é essa. Mas aí o profeta Jeremias, ele vai mais longe, ele vai dizer o seguinte, que a sabedoria que todos buscam está na confiança nesse Deus. E ele diz o seguinte, Jeremias 17:5, assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Mas ele completa, e ele diz o seguinte, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O profeta já estava dizendo aqui exatamente isso, que muitas vezes nós queremos confiar no nosso braço, na nossa capacitação, e muitas vezes agimos dessa forma, achando que nós temos que agora fazer tudo perfeito, e se não fizermos tudo perfeito, não seremos salvos. Se fosse assim, quem seria? A salvação, ela vem pela fé no Filho de Deus. Certa vez um homem muito rico
procurou Jesus dizendo: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É uma boa pergunta. A resposta de Jesus foi: guarda os mandamentos. Porque Jesus sabia onde ia chegar essa história. Jesus conhecia o coração daquele homem e sabia onde ia chegar. E aquele homem respondeu prontamente: eu tenho guardado os mandamentos, ou seja, eu tenho cumprido a lei. Eu tenho feito o que me pediram para fazer, certinho. E aí Jesus, a palavra de Deus diz assim: e Jesus o olhou com amor. Jesus o olhou com amor e disse assim: então só falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tu tem, dá para os pobres, vem e me segue. E diz que aquele homem foi embora triste, porque tinha muitas posses. O Senhor só vai escrever corações que se abrem para Ele. O Senhor só escreve história em coração que se abre. Em coração fechado, não. Por isso que a Bíblia fala que Ele está à porta e Ele bate. Quem abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar e vai ter comunhão. Nessa noite, o que está escrito no teu coração? Se alguém pudesse ler agora, o que leria? Você tem permitido que Deus escreva a tua história? Ou você ainda tem apresentado, quando alguém chega para você, você tem apresentado as tábuas de pedra, que significa a aparência. Você tem mostrado assim: aqui está a lei de Deus. E como aqueles religiosos que eram como sepulcros caiados, por fora eram muito bonitos, muito limpos, mas por dentro, a Bíblia fala que Ele vai escrever no coração. É no coração. Quero te convidar a ficar de pé. Deus te ama e te trouxe aqui nessa noite. Ele quer escrever a tua história. Porque pessoas precisam ler a tua história. Sabe por quê? Porque lendo a tua história, encontrarão Jesus nela. Ao ler a tua vida, pessoas vão encontrar Jesus. E se hoje não estão encontrando Jesus, que história está escrita aí? Feche os teus olhos. Eu quero orar por ti nessa noite. Talvez você está aqui pela primeira vez. E eu creio que a fé é simples. E essa fé nasce de um coração que se abre. Cristo morreu por nossos pecados, para que nós venhamos viver a vida nova com Ele. Nessa noite eu quero te dar a oportunidade disso. Como eu disse, a fé é simples, mas ela depende de uma atitude nossa, de um posicionamento nosso. Se você nessa noite gostaria de abrir o seu coração para Jesus, para que Ele escreva, aí onde você está, levante sua mão. Eu quero orar pela tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Doce Espírito Santo, vem, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. A terra foi abalada quando Cristo foi crucificado, porque Ele assumiu a culpa, Ele assumiu a tua culpa.
teus pecados foram perdoados ali. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você que levantou sua mão, eu quero orar mais perto. Sai do seu lugar. Vem aqui, queremos orar por você. Queremos amá-lo. Como Jesus diz, aquele homem, Jesus o amou. Nós queremos orar pela tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Permita que Deus escreva uma nova história. Talvez, em algum momento da tua história, você formou uma ideia de Deus diferente. Mas nessa noite, Ele se revela para você como um Deus acessível. Aleluia. Feche os teus olhos aqui na frente. Pai, vem. Vem, Senhor, nessa noite, sobre cada vida que tem aberto o coração, que tem, Senhor, reconhecido o teu sacrifício. Ó Espírito de Deus, escreve, Senhor, em cada coração agora. Remove, Senhor, toda acusação, todo peso, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem trazido sobre a consciência dos teus filhos. Senhor, nessa noite, nós tomamos autoridade no nome de Jesus. Enfrentamos, Senhor, toda a obra do diabo, toda a obra das trevas, que vem, Senhor Deus, trazendo engano, mentira. E enfrentamos isso em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, que a tua justiça foi feita, que os pecados são perdoados. Senhor, escreve uma nova história agora em cada coração. Escreve uma nova história agora. Que cada acusação, Senhor, de pecado seja apagada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você é amado pelo Senhor. Você é amada pelo Senhor. Ele escreve uma nova história em ti.